Pronto, agora está ao vivo. Lá no live aqui. Você vai acompanhando as perguntas aí. Isso. Se eles estiverem aqui no chat. Tem como olhar quem está entrando? Tem? Ainda faltam 2 minutos, né? Ah, então pronto. Enquanto isso, eu vou aguardando aqui. Vamos aguardando todos chegarem. Boa noite para quem já entrou. Wilde, né, que já entrou, deu boa noite. Vamos aguardando alguns entrarem. Eu não estou te ouvindo, Fernanda. Pronto, o microfone estava desligado. Boa noite, Pronto. Wilde. Boa noite a todos que já estão presentes aqui conosco. Estamos dando início a mais um programa Hora do Direito, aqui no canal Democracia. E a nossa convidada especial da noite é a doutora Ana Márcia, que é enfermeira aqui na nossa cidade de Floriano, Piauí. Esse canal, professor, ele é um canal do Maranhão. Ele foi idealizado pelo professor Carlos Reis, que é professor do Instituto Federal de São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão, e me fez o convite para estar direcionando, né, um momento na área do direito para levar informações às pessoas, né? Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos uma conversa que fale um pouco sobre direito. E para nós é uma satisfação, é uma honra recebê-la no nosso canal. E eu peço agora que você se apresente para que nós possamos lhe conhecer um pouco melhor. Tá certo. Boa noite a todos. Eu sou Ana Márcia, sou enfermeira obstetra, trabalho no Hospital Tibério Nunes, aqui, com o Hospital Regional. Sou enfermeira obstetra no hospital. Atualmente, eu estou no plantonista no Covid obstétrico, né? Também sou coordenadora de saúde da mulher do município de Floriano, então trabalho há alguns anos como coordenadora de saúde da mulher em Floriano. Tenho algumas pós-graduações aí na vida, e o meu foco ultimamente é a área obstétrica e a área do direito em saúde, né? Então, eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Médico, Hospitalar e da Saúde, então envolve muito a área do direito da gestante, então é uma área que eu gosto demais, é uma área que eu discuto bastante, é o direito de paciente, é o direito de profissional, direitos e deveres, né? Direito de instituições, então eu gosto muito dessa área. E é um prazer enorme estar aqui, falando de um assunto tão interessante, tão importante e tão polêmico também.
falar de direito da gestante, falar de direito da mulher, é sempre muito polêmico. E é muito bom esse espaço, que é um espaço de discussão, um espaço onde as pessoas podem se manifestar, falar o que acha, tirar dúvidas aqui. Eu quero ter um diálogo aberto com vocês para a gente tirar muitas dúvidas, não só para as gestantes, mas também para profissionais de saúde, profissionais que lidam com mulher, profissionais que lidam com gestante. É importante demais que a gente converse sobre isso, porque as pessoas precisam entender, as pessoas precisam saber para que possam conversar e possam exigir que o direito seja cumprido. Que a gente não conhece, não tem como exigir, né? Então, dá boa noite para quem está entrando, sintam-se acolhidos, sintam-se à vontade para questionar, para dar sugestões também, e sejam muito bem-vindos vocês todos. Muito obrigada, doutora Ana Márcia. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando através do Facebook que se inscrevam no nosso canal no YouTube, Canal Democracia, Professor Carlos Reis, e curtam também a nossa página aí no Facebook. Boa noite a todos que estão chegando agora. Eu vi uma pessoa que disse que tem muita dúvida sobre este assunto, então fique à vontade para expor suas dúvidas, que este é o momento da gente ter uma conversa, como a doutora disse, aberta sobre esse tema de fundamental importância. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar o que é a violência obstétrica? Como é que uma mulher que está sendo vítima dessa violência obstétrica, ela consegue identificar que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência? Então, inicialmente, o conceito de violência obstétrica é um conceito um pouco complicado no Brasil. Existem alguns países, como a Venezuela, ela já tem um conceito bem amarrado, bem definido. O Brasil, não. Existem portarias e leis que falam do combate à violência, mas ele não especifica, uma coisa bem amarrada. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma definição, e o Brasil também obedece essa definição de dizer que é um tipo de violência que é acometida a uma mulher, ela estando gestante, ela sendo parturiente, que é aquela que está em trabalho de parto, ela sendo uma puérpera, que é aquela pessoa que já pariu cesárea ou normal, pós-aborto, ela teve algum abortamento, ou ao bebê depois que nasce. Então, é um tipo de violência que acomete essa ampla quantidade de pessoas, né? E que pode ser acometida por profissionais de saúde, não só médicos nem enfermeiras. As pessoas costumam muito dizer, eu fui violentada eu fui sofrer violência pelo médico, pelo enfermeiro. Não, pode acontecer também pelo recepcionista do hospital ou do posto de saúde. Pode também acontecer, como as pessoas ainda não sabem, pelo acompanhante da paciente, também pode ser considerada violência obstétrica. Porque é aquela violência direcionada para uma mulher que está neste período, ou gestante ou puérpera. Então, se for relacionada a esse período, é violência obstétrica. Então, qualquer pessoa ela pode cometer. Então, se a mulher se sentiu humilhada, se ela teve seu direito não atendido, se ela foi maltratada, então isso é violência. Então, é considerado violência de gênero, porque é aquela que acontece por ser mulher. Só o fato de você ser mulher é considerada violência de gênero. Então, a violência obstétrica ela é relacionada à violência de gênero. Então, para uma mulher identificar se ela foi violentada, se ela teve essa violência, que pode ser verbal, xingamento, humilhação, a mulher chega para parir sentindo dor, aí o profissional, o atendente, chega e diz assim, mas quando você fez, você não sentiu dor, por que você está sentindo agora? Não é assim que as pessoas ouvem muito falar? Bate na perna dela, fecha sua perna, senão o bebê vai morrer. Então, o bebê vai morrer, a culpa é sua. Não é isso? Violência física. Ela sofreu um tapa do profissional. Ou então, sofreu violência psicológica. Olha, eu vou fazer uma cesariana em você, ou então vou fazer um corte em você, porque senão o seu bebê morre. Se o bebê morrer, a culpa é sua. Não acontece muito isso? A gente ouve muito isso. Então, esses tipos de violência, pode ser violência institucional, é quando a mulher chega para ser atendida no hospital, demorou para ser atendida. Ela demorou para ser atendida, ficou horas lá, ou então, quando foi atendida, foi transferida para um outro hospital sem necessidade nenhuma, ou com necessidade, mas demorou para ser transferida, ela pariu na estrada. Pronto.
Então, essa demora no atendimento também é violência obstétrica. Então, ela precisa identificar tudo isso, ela precisa se sentir violentada para só assim ser considerada violência. Eu posso saber que aquele procedimento está errado, mas eu não posso dizer que ela sofreu a violência se ela não souber identificar. É por isso que existe uma pesquisa chamada Nascer no Brasil, que foi várias instituições trabalharam esse tema e algumas mulheres que tiveram um parto, e foi feita essa pergunta para elas, e 1 em cada 4 mulheres relatou que sofreu violência. 1 em cada 4. É muita gente. Só que ainda não está na quantidade real, ainda não está, porque essas mulheres não estão sabendo identificar o que está certo e o que está errado. Então, como ela não identifica, ela não consegue dizer que sofreu a violência, né? Então, esse momento é importante para que vocês ouçam, para que vocês saibam o que é que está certo e o que é que está errado, e só assim conseguir identificar, né, a violência. Então, tem autores que dizem, tem um autor chamado, um obstetra conhecido a nível mundial, ele é muito, muito bom no Brasil, que é o Braulio Zozella, que ele fala que existem 3 tripés para se identificar a violência obstétrica. Primeiro, a mulher tem que ter o protagonismo dela. O que é o protagonismo? Quem pare é a mulher, quem pare não é o profissional. Não é o médico que faz o parto, não é a enfermeira que faz o parto. Quem faz o parto é a mulher. A mulher está lá para parir e ela é quem vai parir. Então, quando eu dou autonomia para ela decidir a via de parto que ela quer, para decidir a posição que ela quer parir, para decidir o que ela é melhor para ela, então eu estou dando protagonismo para ela, que a gente precisa dar protagonismo para as mulheres no mundo, no Brasil e no mundo. As mulheres precisam ser respeitadas nos seus direitos, precisam ser respeitadas nas suas opiniões e ideias, e também na hora de parir, por que não? Então, quando eu dou protagonismo para essa mulher, eu dou força para ela, eu incentivo. Se eu não dar esse protagonismo, é violência obstétrica. O outro é quando eu não tenho uma equipe completa. Eu jogo lá no hospital, o médico não está no plantão, só tem um técnico de enfermagem para fazer meu parto. Se aquela equipe não está completa, eu posso sofrer violência. E a institucional, quando eu não tenho protocolos bons. Eu estou lá no hospital para parir, né? Ou então um pré-natal. Pronto, eu vou tirar o foco do hospital e vou levar para o posto de saúde. Eu não faço um pré-natal bem feito porque a equipe não sabe como é que é fazer um pré-natal bem feito. Então, se ela não sabe que precisa não necessariamente encher a mulher de exame, solicita vários exames desnecessários, solicita várias ultrassons desnecessárias, porque não tem motivo, se não existir o motivo real, né? Então, isso aí é chamado de institucional, porque os serviços, ele precisa ter protocolos atualizados, baseados em evidência científica. Então, o profissional trabalha no tempo das 50 anos atrás, onde não faz mais aquilo que é feito, então ele precisa se atualizar. Todos os profissionais, ele precisa se atualizar na melhor forma possível e baseado nas evidências científicas disponíveis. Então, ele vai trabalhar e não tem um protocolo bom, não tem um protocolo atualizado. Então, falhou em um desses 3 processos, a mulher pode sofrer violência obstétrica, entendeu? Num desses 3 processos. Então, é uma vasta gama de situações, muitas situações mesmo, que pode acontecer, sim. Muito bem explanado, e eu fiquei, assim, perplexa, porque a violência obstétrica, ela é muito sutil, não é, Ana Márcia? E muitas vezes ela passa despercebida, com que a vítima ela nem consegue perceber que ela foi vítima de violência. Ela nem consegue perceber. E como ela não percebe, ela também não vai atrás dos seus direitos. Exatamente. Então, como é que ela exige? E também ela já está tão vulnerabilizada, né? Já chega no hospital, nos atendimentos médicos, nos postos de saúde, com tanta dor, já sofrimento, não só pelo estado gestacional, mas pelas condições pessoais, né? Que a gestação ocasiona aí na mulher, e ela já está tão vulnerável que muitas vezes prefere deixar para lá, não buscar o seu direito. E não fazer isso incentiva com que outras mulheres continuem sendo vítimas da violência, né? Então, é por isso que nós precisamos, como formadoras de conhecimento, levar essas informações para essas pessoas, para encorajar a não aceitar nenhum tipo de violência. Justamente.
Isso. Então, assim, Então, pois não, fique à vontade. dos pilares também que é muito debatido, principalmente agora, é a questão do direito do acompanhante. Então, eu acho que alguém pode até fazer essa pergunta, porque nós estamos vivendo um momento atípico no Brasil e no mundo, onde muitas instituições estão barrando o acompanhante, né? O direito do acompanhante, que é a lei do acompanhante, é uma lei de 2005. Então, não é uma lei tão nova, é uma lei que já tem um tempinho. E, mesmo assim, ainda existem instituições no Brasil que proíbem a entrada do acompanhante. Então, o acompanhante é previsto em lei, as instituições, elas é que têm que se adequar para receber essa pessoa, porque a mulher tem o direito. E é de livre escolha. A mulher é quem escolhe quem vai ser. Ela quer quem? Ela quer o marido dela? Ela quer a sogra? Ela quer a mãe? Ela quer a irmã? Então, é da escolha dela, porque precisa ser alguém da confiança dela. Então, ela decide. Existe um porém, que é no período do Covid, que esse acompanhante está tendo um pouco de problema por conta de que nós não podemos superlotar os hospitais, nós não podemos aumentar o número de fluxo de pessoas nos hospitais. Mas eu também não posso barrar o acompanhante. Então, o que eu digo? Esse acompanhante não pode ser do grupo de risco para a Covid, então não pode ser idoso, não pode ser hipertenso, não pode ser diabético, não pode ter tido contato com alguém suspeito ou confirmado por Covid. Então, eu mantenho o direito, mas com restrições. Então, essa pessoa, esse acompanhante não pode ter esses critérios que eu falei aí. Não ser do grupo de risco, não ter contato com ninguém que foi suspeito ou confirmado, e nem pode ser sintomático respiratório. Ele não pode ter sintomas de Covid. Então, se ele não tiver nada disso, ele é o acompanhante dela, porque foi ela que escolheu. Então, visitas foram barradas, acho que no Brasil inteiro foram barradas. Por que foi barradas as visitas? Para diminuir o fluxo de pessoas dentro do hospital. Eu estou dizendo para as pessoas ficarem em casa. A gente orienta o isolamento social, a gente orienta as pessoas a ficarem em casa. Eu vou chamar essas pessoas para visitarem gente no hospital. É uma contramão. Então, a gente diz que essas pessoas evitem fazer visitas e evitem fazer trocas de acompanhante. Mas esse acompanhante também precisa ser orientado. Olha o que a gente mais vê. A mulher está lá em trabalho de parto, ela está sentindo dor, ela está gritando de dor, ela está. Isso faz parte da fisiologia, isso faz parte do trabalho de parto. O acompanhante não sabe disso. Chega lá no profissional e diz: olha, ela vai morrer. Ó, se ela morrer, eu vou processar vocês. Ó, tá passado da hora. Que hora que ela vai parir? Ó, tá passado da hora. Olha, o bebê tá passado da hora de nascer. Então, o acompanhante desconhece a fisiologia do parto e acha que aquilo ali tá errado. Como ele acha que aquilo ali tá errado, ele vai dizer o quê? Eu vou processar a equipe, eu vou processar. E aí começa o desencontro entre o profissional e o acompanhante. Por isso que está tendo tantos problemas. Mas é previsto em lei. É uma lei de 2005, então já não era mais para ter tanto problema assim. Mas agora ainda existem instituições que não estão recebendo os acompanhantes. Mas pode ser uma outra mulher, não é da escolha dela, não o estabelecimento de saúde não precisa de autorizar a presença do acompanhante de forma alguma, e tem que ser aquela que ela quiser. Se ela está grávida e ela quiser a parceira dela, tudo bem, então é da escolha dela, entendeu? Então, foi proibido a entrada do seu acompanhante, você que está nos assistindo agora, você sofreu violência. Então, procure os meios de você fazer a sua reclamação. Então, é um dos pontos, né? Um outro ponto que também é muito debatido é a questão de técnicas não farmacológicas para o alívio da dor. O que é isso? A mulher está lá em trabalho de parto. Eu costumo dizer que a dor é relativa. A dor, para mim, é diferente de uma dor para você. Para mim, parir não é tão difícil. Para você, é difícil. Olha, tem mulher que chega com 2 centímetros de dilatação para parir, ela está gritando horrores. Pode ser que você que chegue com 10 centímetros, que é o máximo de dilatação para parir, você não grite. Então, a dor para mim é diferente da dor para você, porque a dor é relativa. A dor é subjetiva. Então, às vezes, pode até ser que você procurou alguém lhe procurou como advogado dizendo, olha, eu quero processar a profissional fulano de tal porque eu senti muita dor no parto.
provavelmente você não vai ganhar a causa. Por quê? Porque dor é relativo. Você pode até ganhar a causa se o profissional ou a instituição não ofereceu o alívio da dor para aquela paciente, que são caminhar. Ela precisa caminhar. A gente orienta ela, caminhe. Se você quiser ficar deitada, você fica. Mas se você quiser ficar caminhando, você caminha. Só a presença do acompanhante já é um alívio da dor. Ficar com a sua mãe, ficar com a sua irmã, com seu outro filho, por exemplo, quando é parto domiciliar, pode. No hospital não pode, mas parto domiciliar pode. Então, só em ficar com outro acompanhante já é um alívio da dor. Massagem, não existe nada mais gostoso e relaxante do que massagem. Fazer massagem nas costas, no ombro, aí é a hora que o acompanhante chega para ajudar. Faz massagem nas costas, no ombro, debaixo do chuveiro tomando banho. Então, comer, beber. Se a paciente foi privada, se a usuária foi privada de comer, privada de beber, ela sofreu violência. Por quê? Ela vai fazer cesariana, então não pode comer. Sim, antigamente tinha essa orientação, e hoje não é bem assim. Ela precisa comer, senão ela não vai parir. Como é que ela vai conseguir parir se ela está com fome? Trabalho de parto é como o nome já está dizendo, é trabalho. Para me trabalhar, eu preciso de força. Eu gosto de muito dizer isso quando eu estou conduzindo os trabalhos de parto. Eu preciso de força. Então, para me ter força, eu tenho que comer. Então, eu preciso comer, eu preciso beber alimentos leves, água, toda hora um pouquinho de água. Eu preciso caminhar, eu preciso me deitar na posição que eu quero. Eu preciso ter o acompanhante da minha escolha. E eu preciso dançar se eu quiser. Então, eu começo a botar música. Então, vamos dançar. Dançar e ouvir música é relaxante também. Então, tudo isso serve para eu distrair essa mulher e ela tirar o foco da dor na cabeça. Ela precisa tirar o foco. Então, ela tira o foco fazendo o quê? Dançando forró. Eu costumo muito perguntar para elas qual é a música que tu gosta. Aí, uma vez, aconteceu uma situação de eu colocar uma música de Phil Collins. Phil Collins é uma música apaixonante. Eu digo, mulher, vamos dançar uma música apaixonante. Ela disse, que mané apaixonante. Se ele gostasse de mim, eu não estava aqui sofrendo. É muito engraçado. Então, de qual é a música que você quer? É funk, bora dançar funk. Eu costumo dizer que profissional de saúde tem que ter desenvoltura, porque a gente dança muito no trabalho de parto. Precisa dançar. Então, também é uma técnica. Então, você precisa receber isso do hospital. E existe a técnica farmacológica, que é medicação, que é a analgesia, que não é anestesia de parto, é analgesia, que é medicação para aliviar a dor, porque existem mulheres que realmente sentem dor mais do que as outras. Não é motivo fisiológico, é porque elas sentem mesmo. Então, precisa de medicação. Então, precisa ter disponível na instituição medicação que seja oferecido para ela, para que ela diminua essa dor. Então, é tanta coisa para a gente ver. E vocês que estão assistindo agora, você pode até falar de algum relato de, olha, eu parei e não me ofereceram isso. Então, isso é violência. Eu fui vítima de violência e fiquei sabendo agora, porque quando eu tive as minhas cesarianas, eu passei o dia inteiro com fome, porque eu não podia comer nada, porque tinha que fazer a cesariana. E aí, quando você termina ali o parto, você começa a passar mal, não é nem da anestesia, nem de dor de parto, é de tanta fome que você está sentindo. De tanta fome. Pois é. Existem alguns critérios que, por exemplo, a mulher já chegou no hospital, eu já sei que ela é cesariana. Como eu sei que ela é cesariana, porque existem indicações reais de cesárea, então a gente evita que ela coma, porque a gente já sabe, a gente já prevê que vai passar por uma cirurgia. Se eu estou prevendo que ela vai passar, então a gente evita dar alimento para ela. Isso é o correto. Mas eu não sei que ela vai para cesárea. Ela está evoluindo um trabalho de parto. Tudo bem, tudo maravilhoso. No final foi para cesárea. Então é porque realmente não era previsão. Você achou que ela ia parir e no final não pariu. Por isso que a alimentação não é um monte de comida, um monte de arroz. É uma alimentaçãozinha leve. Às vezes um suco, só para manter a glicose dela bacana. Então é um suco, é uma fruta. Não é o arroz com feijão e carne. É depois que ela tiver o parto normal, ela vai comer arroz, feijão e carne. Uma boa. Até durante o trabalho de parto, ela evoluindo bem, ela come também. Agora, muitas não conseguem comer por causa da dor mesmo. Ela não consegue comer.
Esse seu esclarecimento aí foi importantíssimo, porque no meu caso, não sofri por conta da privação do alimento, porque o meu parto já era eletivo, Já era cesárea. eletivo. Isso, mas a questão da demora, tipo, um parto que era para ter sido feito pela manhã, foi feito às 18 horas. Porra! Aí ficou muito tempo sem comer. Aí ficou muito tempo sem comer. Mas isso aí, como é um procedimento eletivo, então, como é eletivo, a gente sabe que vai ser cesariana. Aí, até às vezes, quando não é eletivo, mas a paciente chegou com uma indicação real, a gente já evita aquela. A gente já diz para ela não comer, evitar beber. Então, isso é a orientação que a gente faz mesmo. Mas, no geral, a gente também tem que fazer uma diferenciação clara. Existem as gestantes e os partos de risco habitual, que são, pela Organização Mundial de Saúde, 85% das mulheres são de risco habitual, né, que tem cuidados universais, que são aquelas mulheres que não têm problema nenhum, que não têm pressão alta, que não têm alteração no açúcar, que o bebê está num tamanho legal, que não tem sangramento, que não tem perda de líquido. Então, são 85% das mulheres do mundo. Isso é uma previsão que a Organização Mundial de Saúde fala. Então, essas mulheres, eu também não preciso de nada mirabolante para parir, não. Eu não preciso de nada muito sofisticado e nem de nenhuma tecnologia muito sofisticada para parir. Então, não precisa nada do outro mundo. Ela vai parir numa boa e sem problema. Isso é a maioria das mulheres do mundo. Mas existe uma parcela que é de alto risco, que é o que a gente chama de necessidades, de cuidados especiais, é uma parcela menor, que essa parcela menor a gente precisa de uma tecnologia mais avançada, às vezes precisa de uma UTI materna, às vezes precisa de uma UTI neonatal, são mulheres com problema cardíaco, são mulheres com problema de tireoide, por exemplo, ou então alteração fisiológica anatômica de útero. Então, tem algumas condições que precisam dessa estrutura mais avançada, que não é o que eu estou falando aqui. Então, são outras situações e que até nisso você precisa também identificar o que é violência, né? Até nisso. O que acontece? As mulheres chegam no hospital pensando em normal, elas querem normal. Em todas as pesquisas que você vê a nível mundial, eu vou falar do Brasil, porque o Brasil é um caso à parte no mundo, mas as pesquisas que você faz a nível de Brasil, quando você pergunta para a mulher qual era a intenção do parto dela antes de começar o pré-natal, e como aconteceu no final de ser cesariano, elas vão sempre dizer que elas queriam normal antes. Elas sempre vão dizer que queriam normal, a maioria delas vão dizer, e no final o desfecho foi cesariana. Porque o problema não é a cesárea. A cesárea salva vidas. A cesárea é importantíssima. Ela é muito, muito importante. Mas o que acontece é as indicações que estão sendo erradas. Muitas indicações não estão no padrão, não estão baseadas em evidência científica, e isso também é violência. Chega para a mulher e diz, olha, você é muito baixa, você não pode ter parto normal, tem que ter cesariana. Então, você é muito gorda, você não pode ter parto cesariana normal, você precisa de cesariana porque você é muito gorda. Então, eu já vi justificativas que eu não vou nem falar aqui, que são absurdas, para justificar uma cesariana. Então, existem situações que precisam, mas o que a gente vê é que muitas não precisam. Você tem sífilis, então você tem sífilis, você passa a cesariano. Mas para onde? Nem Covid não é indicação de cesárea. Paciente Covid positiva, ela não é indicação de cesárea. Não é indicação absoluta de cesárea em lugar nenhum do mundo. Mas a paciente chega com dificuldade respiratória, chega com dificuldade, com todos os padrões rebaixados. Por exemplo, não está respirando bem, a frequência cardíaca não está normal, ela está com a febre, ela está toda descompensada, ela vai para cesárea. Mas não porque o Covid indicou, mas porque a situação clínica dela indica a cesariana. Então, a gente tem que ter cuidado até nisso. Se você for lesada, se você se sentiu enganada por uma indicação errada, também é violência. Olha, para você ver o tanto que é complexo. Os médicos, eles precisam, a equipe, ela precisa estar preparada para isso, mas para isso eles precisam se atualizar do que é indicação absoluta e de que é indicação relativa e de que é nem indicação de jeito nenhum. Eu fiz, o médico disse que minha bacia é estreita, eu não tenho passagem para ter normal. Quando tu olha mulher normal,
menino 3 quilos, por exemplo, mas se ela não tiver em trabalho de parto, não tem como eu saber se a bacia dela é estreita. Ela tem que entrar em trabalho de parto. Por Doutora, quê? Porque a bacia enlarguece e o bebê desce. nós Diga temos lá. uma pergunta da Bretina. Acho que é Bretina o nome dela. Mas eu vou fazer a pergunta que eu já iria lhe fazer e logo em seguida eu Sim, faço a dela e aí você já pode comentar sobre as duas, certo? tá bom, tá A bom. pergunta que eu quero lhe fazer é porque, assim, nós sabemos que nós mulheres, infelizmente, nós somos vítimas de violência o tempo inteiro. O Seja tempo violência inteiro. institucional, violência familiar e doméstica, e a violência obstétrica. Eu vou citar essas três. Então, Uhum. assim, existe algum perfil de mulheres que são mais propícias a serem vítimas da Sim, violência obstétrica? Essa é a minha existe. pergunta. E a pergunta da nossa participante é que ela disse que já viu casos de mulheres que ficaram um tempo enorme com dores, esperando o parto. Então, quando Uhum. se sabe que é a hora certa de fazer a cesariana? Uhum. Primeira pergunta que você fez. De todas as pesquisas que eu já li, de todos os anúncios, de todos os comentários que eu já vi, existe perfil para violência contra a mulher no geral e que se assemelha muito à violência obstétrica. Como eu disse, violência obstétrica é uma violência de gênero. Então, pelo fato ela estar sendo violentada, pelo fato só dela ser mulher. Só por ela ser mulher, ela já é rejeitada, ela já é humilhada. Então, o perfil diz que mulheres negras sofrem mais violência obstétrica. Por quê? Não sei como, isso é cultural também no Brasil, achar que negro não sente dor. Não é isso? Elas vão parir e diz não, você é uma negra forte, você não está sentindo nada, não. E por não sentir nada, por dizer que é uma negra forte, eles deixam de fazer a conduta que deveria, deixam de fazer a cesárea que deveriam, deixam de fazer o pré-natal que deveriam, deixam de fazer os exames, solicitar os exames que deveriam, e aí acontece morte materna, por exemplo. Então, mulheres negras sofrem mais violência, tá? E quando o profissional de saúde é preconceituoso, isso aí piora consideravelmente. Mulheres de baixa escolaridade, porque quando ela tem baixa escolaridade, geralmente elas são menos informadas, né? Elas realizam menos pré-natais, geralmente os pré-natais não são bem feitos como as que têm maior nível de instrução, elas procuram menos seus direitos, elas procuram menos os serviços de saúde, tá? Porque acha que não precisa, às vezes nem acha que não precisa, né? Então, essa de menos escolaridade. Pessoas com estado civil casadas sofrem menos violência do que solteiras ou instáveis. Então, não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que falam, né? As melhores pesquisas a nível de Brasil falam isso. Por que eu estou falando a nível de Brasil? Porque o Brasil é um dos campeões no mundo em violência. O país onde tem maior número de cesarianas é no Brasil. Dos países do mundo onde tem o maior número de cesarianas é no Brasil. E onde tem maior quantidade de morte materna também é no Brasil. Então, se você acha que cesariana salva vidas, por que o Brasil tem o maior número de cesáreas e tem o maior número de óbitos maternos? Um dos únicos, né? A última, eu fiz uma postagem no meu Instagram falando de que o Brasil é campeão em morte materna por Covid. Estou dando só um parêntese para falar de que isso é muito grave. Brasil, campeão no mundo em óbitos de mulheres de gestantes por Covid. Enquanto no Brasil, até 14 de julho, tinha 160 casos, não, 14 de junho, 160 casos de gestantes que morreram, 124 foi no Brasil. Isso é um absurdo. Então, muita coisa precisa ser mudada, muita coisa precisa ser discutida, e uma delas é muito bem, é isso que a gente está fazendo agora, conversando, né? E a questão de sentir dor foi como eu falei no início. Mas que dor foi essa? A maioria das dores que a gente observa em mulheres é falta de orientação, de explicar para ela que ela vai passar por aquele processo. Nervosismo, ansiedade e medo. Não existe nada no mundo para trazer mais dor do que medo. Ela tem medo de parir. Qualquer mulher tem medo de parir. Quem não tem? Tem.
É para ter, porque é um momento de instabilidade, é um momento de onde você não sabe no que vai dar. Como você não sabe no que vai dar, você tem medo. E quando é o primeiro parto, mais ainda. Eu não sei o que eu vou sentir, eu não sei por que eu vou passar, eu não sei se eu vou ser bem atendida, eu não sei se meu bebê vai nascer vivo, eu não sei se ele vai nascer morto, eu não sei se eu vou estar viva no final do processo. Então, tudo isso traz medo, e medo traz dor. Por isso é que eu digo, contração é uma coisa e dor é outra. Você precisa de contração para parir. E a dor é uma consequência. Por isso que a gente faz um monte de exercícios, um monte de massagem, de banho no chuveiro, banho morno, banho parto na banheira, para que você alivie a sua dor e você relaxe, tá? O que eu gosto muito de dizer, vocês, se tiver alguma gestante assistindo a nós, nos assistindo agora, eu dou uma sugestão a vocês, não assistir partos que passam na televisão, partos dos vídeos que aquela mulher linda e maravilhosa parindo na banheira. Aquilo é uma ilusão, sabe? Mulher que nunca pariu assistir, mas eu pensei que fosse assim. Tem que ter muito cuidado, parar de romantizar o parto. O parto é lindo e maravilhoso, é um momento muito ímpar na vida da mulher, é um momento muito bom na vida da mulher, mas que a gente precisa falar a realidade. Você vai precisar, você vai passar por contrações e que ela vai demorar 12 horas, ela vai demorar 10 horas, ela pode demorar 4 horas. Então, precisa que você saiba que você vai passar por aquele processo. Mas o que é que dói também, que é um outro ponto? Eu estou lá durante 10 horas em trabalho de parto. Toda hora alguém faz um toque em mim. Toda hora vem um profissional e faz um toque. Aí o enfermeiro faz um toque, o técnico de enfermagem faz um toque, o médico faz um toque. Mudou o plantão. Aí o médico fez um toque 6 horas da noite, um outro plantão, o outro médico entrou 7 horas, fez outro toque. Isso dói. Toques desnecessários, sem indicação e sem informação, é violência. Entendeu? A Organização Mundial de Saúde fala que o toque é a cada 4 horas. Mas a gente vê a cada meia hora sendo feito. E outra, tem que ter indicação o toque e tem que ser informado. Se a mulher não foi informada, olha fulana de tal, dona fulana, e outra coisa, falar a pessoa pelo nome, não mãezinha, bebezinho, ou mãezinha, eu vou fazer um toque em você. Não. Dona Maria, eu vou fazer um toque em você, porque é necessário, eu preciso saber onde é que o bebê já está, eu preciso saber se você já evoluiu na dilatação. Aí ela vai, faz um toque em uma hora, em uma outra hora, dói, não dói? Dói. É ruim, é péssimo. Então, o toque é outra coisa horrível. Então, essa dor que você passou, quem fez a pergunta, pode ter sido vários episódios disso que eu estou falando aqui. E o que a gente precisa é empoderar as mulheres lá durante o pré-natal, dizendo, olha, você pode. Ela está lá parindo, vai lá, dona Maria, você pode, que você é forte, você vai conseguir, falta só mais um pouquinho. Outra coisa é o silêncio. Sala de parto tem que ter silêncio, calma e tranquilidade. Tá lá o médico, o enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, tem um acompanhante, tem no seu gato, piripiri, um monte de gente, gato, cachorro, periquito e papagaio, dentro da sala. Aquela conversa paralela dentro da sala incomoda a mulher. Ela precisa estar com ela mesma, ela precisa estar relaxada, ela precisa sentir o momento. E para ela sentir o momento, ela tem que estar em calma e tranquilidade. Barulho só deixa a mulher tensa. E acontece da mulher fechar a perna quando o bebê está saindo. Ela fecha a perna, não é porque ela quer matar o filho dela, não. Ela fecha a perna porque ela está tensa, nervosa, ela está com medo e ela está com vergonha. Outra coisa, tem lá um monte de acadêmico, de enfermagem, de fisioterapia, técnico de enfermagem. Um chega e faz um toque. Outro chega e faz um toque. Todo mundo aprendendo. E todo mundo aprendendo na mulher. Tá? Aí chega um, faz o toque, outro chega, faz o toque, todo mundo aprendendo. Isso é bom? Não, isso é péssimo. E também é violência. Então, são muitas coisas que são rotineiras. Tem gente que eu estou falando, tem certeza que ele tá se sentindo, sente que passou por isso. Sente que houve muito isso. Até profissionais de saúde que estejam nos assistindo, sabe que já passou por isso. Sabe que já viu isso. Isso é violência também. Tá. A mulher, ela quer dançar, a gente bota uma música. Pode botar até uma música relaxante, ótimo. Mas se ela quer calma, a gente tem que dar calma.
A gente tem que dar tranquilidade em uma sala de parto, com até a luz tem que ser o mínimo possível. A sala, quanto mais luminosa, mais tensa a mulher fica. Então, o que a gente faz? Diminui a luz, apaga a luz, deixa só a luz do banheiro e deixa aquela penumbra. Quanto mais penumbra, mais ela fica relaxada e o parto evolui mais rápido. Então, o que a gente quer? Que a mulher pare rápido? Sim, que ela pare com a maior rapidez possível, mas que o bebê nasça bem. Ele tem que nascer bem. Então, para ele nascer bem, eu preciso que seja rápido, mas que seja tudo correto. Então, apaga a luz, coloque a sala de parto com o menor barulho possível, tudo com a maior tranquilidade, com a maior calma. Acompanhante presente, profissionais respeitosos, protocolo bem feito, atualizado. Eu quero ver se essa mulher não vai parir bem. Ela vai parir, vai dar tudo certo. Agora, não existe nada pior no mundo do que uma experiência de violência. Eu conheço situações, eu conheço mulheres que não querem ter mais parto, mais nunca na vida. Mas nunca. Por quê? Porque ela passou pelo primeiro episódio dela lá, onde cortaram ela toda. Ainda cortaram e o bebê ainda veio rasgando. Quem não já ouviu falar da danada da episiotomia? Que é o corte que é feito na vagina. A episiotomia, ela é um tema muito, muito controverso. Antigamente era feito em todas as mulheres. Todas que chegavam era feito. Principalmente as que estavam parindo a primeira vez. O médico chegava lá e fazia um cortezinho na vagina. Aquele cortezinho dizia que facilitaria a descida dessa mulher, ou desse bebê, na pelve da mulher. Hoje, ela é banida. Existem profissionais, existem protocolos do próprio Ministério da Saúde dizendo, da Organização Mundial da Saúde dizendo, não façam episiotomia. Para quê? Porque não tem lógica, não tem sentido, não existe necessidade. Se o profissional de saúde fez aquela episio, ele precisa dizer para a mulher, olha, eu estou fazendo um corte na sua vagina, chamada de episiotomia, por isso, por isso e por isso. Se ele não avisar, é considerado lesão corporal. Olha, eu já ouvi muitos relatos de processo de profissionais, de pacientes contra profissionais, por conta de episiotomia. Então, o profissional vai ter que justificar por que fez aquela episio. Ele só precisa justificar. Justifique porque e informe para a mulher. Ela precisa saber que vai sofrer um corte. Tá? Ela precisa saber que ela sofreu um corte. Mas é proscrito. Né? O que é proscrito? Aquele que não se prescreve. Falar de proscrito tem o cristelé também. Quem não já ouviu falar da manobra de cristelé? É aquele que sobe em cima da barriga da mulher. Tá lá a gestante deitada, e lá o profissional sobe em cima da barriga, empurrando a barriga para empurrar o bebê para nascer. Quem não já ouviu falar nisso? Muita gente já ouviu falar nisso. Então, é proscrito, quer dizer o quê? Que não se prescreve. Não é para subir de jeito nenhum em cima da barriga da mulher, porque não tem necessidade. E não existe indicação nenhuma mesmo. A epísio ainda pode ser feita por algumas situações, existem alguns protocolos, alguns, muito poucos, que justificam o uso da epísio. Agora, a cristelé, nenhuma, quer subir em cima da barriga da mulher. Não permitam, mulheres, que os profissionais subam em cima da barriga de vocês, porque o bebê pode nascer todo errado, pode quebrar a clavícula, o bracinho do bebê, pode quebrar a costela da mulher. Então, é muita coisa que pode acontecer. Então, isso não é para acontecer de jeito nenhum, de forma alguma. Então, para você ver como são tantos itens que a gente comenta, que a gente fala, que é para você saber se você está sendo violentado ou não, ou se você sofreu violência ou não, né? É muita coisa, né, Fernanda? Então, assim, doutora Ana Márcia, só para a gente deixar assim, bem claro para a nossa participante. E quando saber que é a hora da cesárea? Então, saber a hora da cesárea é se você não estiver evoluindo. Quando é que você não evolui? A instituição precisa de protocolos atualizados, baseados em evidência científica. O que a evidência científica diz? Mulher que nunca pariu, ela pode ficar 12 horas em trabalho de parto. Ela pode ficar 18 horas em trabalho de parto. Mulher que nunca pariu. Então, chegou até 18, está errado? Não. Chegou até 12, está errado? Não. Depende. Se tudo estiver ocorrendo normalmente.
não é 1 centímetro a cada hora, mas a cada 2 horas, a cada 3 horas ou a cada 4 horas, ela aumentou 1 centímetro de dilatação, ela está bem, o bebê está bem, então deixa seguir. Tá lá, ela passou 4 horas, não evoluiu a dilatação de jeito nenhum. Eu não sei se as pessoas não estão entendendo o que é dilatação, que eu posso até falar o que é dilatação, né? Porque a gente vê as mulheres dizendo, eu nunca ouvi falar em dilatação. Dilatação é assim, eu costumo explicar que o bebê, ele está dentro do útero, o útero é uma bolsa. Tem uma bolsa, o bebê está dentro dessa bolsa. O bebê nascer, essa bolsa precisa abrir, é como se fosse um zíper. Eu abro esse zíper e o bebê desce. O zíper é a dilatação. O tempo vai passando, as contrações vão aumentando e vai estar tendo, o trabalho de parto vai evoluindo, e esse zíper vai abrindo um pouquinho. Então, vai abrindo 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, até 10 centímetros. Então, isso é chamado de dilatação. É como se fosse a abertura da bolsa. Estou falando um pouco grosseiro, mas para as pessoas entenderem. Tá ótimo, Então, tá excelente. então, abriu a dilatação, evoluiu. Só que eu estou lá 4 horas. Eu não abriu esse zíper de jeito nenhum. Eu estou lá sentindo dor. Tá lá uma contração em cima da outra, uma contração em cima da outra. Eu vou deixar essa mulher passar por tudo isso? Não, então eu faço a cesárea. Porque está prolongando muito, arrastando muito. Outra coisa. Você está em trabalho de parto. O profissional tem que olhar toda hora o coração do bebê. Principalmente quando já está parindo. Olha de 5 em 5 minutos o coração do bebê. Ou pelo menos a cada meia hora. Olha o coração do bebê. Ah lá, o coração do bebê não está legal. Cesariana. Ah lá, a mulher não está aguentando, a mulher desmaiou, o coração da mulher não está legal, a pressão dela caiu. Cesariana. Então, tem situações que você não vai arrastar isso. Agora, eu não posso dizer que a paciente vai para uma cesariana porque a dor dela, ela não aguenta mais a dor. Porque isso não é justificativa. Se ela não aguenta mais a dor, eu preciso saber o que está acontecendo. Ela está com medo? Ela está receosa? O que está acontecendo? Ela não está se sentindo bem? Se ela não está se sentindo bem, eu preciso ver o que eu posso fazer para ajudar ela a se sentir bem. Assim evolui rápido. Então, tem situações que eu não vou arrastar isso. Eu não vou ficar prolongando ela nisso, que é desnecessário. Tá lá, a bolsa rompeu. Tá lá durante o trabalho de parto, aquela bolsazinha rompeu e veio sangue, muito sangue. Ou veio um líquido verde. Eu vou esperar? Não, eu vou para cesariana. Então, tem situações que vai para cesariana. Então, são essas situações aí que vocês precisam identificar. Quem fez a pergunta, saber identificar que é a hora da cesárea. Mas a hora da cesárea não é a hora que você está dizendo que não aguenta mais a dor. Não é mais. Porque eu costumo muito dizer, é até engraçado, que nenhuma mulher no mundo morreu de dor de parto. Nenhuma mulher no mundo, nem das histórias, nas escrituras antes de Cristo, vem falando que mulher morreu de dor de parto. Ela morreu de parto. Mas no parto, por quê? A pressão dela subiu, o menino estava atravessado. Antigamente era assim, né? Que é o transverso. Como é que esse bebê vai nascer se ele está atravessado? Ou então estava sentado, ou então ela teve uma hemorragia. São as principais causas de morte no Brasil, são hipertensão arterial, hemorragia, aborto, aborto clandestino, infecção. São as 4 causas de morte no Brasil materna. Pressão alta, hemorragia, aborto clandestino, infecção e aborto clandestino. São as 4 causas de morte no Brasil. Então, dor não está incluída aí. Entendeu? Então, você não morre de dor. Você não morre de dor. Você não morre de dor. Doutora, sua explanação. E nós já falamos muito aqui de gestante, né? Acho que está muito claro esse tema aqui. Tá todo mundo gostando, muitos elogios, tá, Ana Márcia? E eu queria saber, você falou aí nos 4 tipos de morte, né? Sim, e uma delas foi o aborto clandestino. E eu anotei aqui uma pergunta justamente sobre o aborto. Eu queria saber como fica a situação das mulheres que procuram os postos de saúde, o hospital, em estado com início de aborto, né? Em estado abortivo. Como é que acontece o atendimento a essas mulheres? Porque, como você falou lá no início, as mulheres, elas são vítimas, né, de piadas. Ah, na hora de fazer, não gritou. Na hora de fazer, não estava sentindo dor, né? E as mulheres que chegam no hospital com início de aborto, como elas são tratadas? Como é que é identificada a violência nessas mulheres? Primeiro, é muito, muito, muito difícil qualquer gestor da instituição
ter todos os profissionais, 100% dos profissionais humanizados. A gente sabe que vai ter profissional que vai tratar mal, a gente sabe que vai ter profissional... Deixa eu só lhe interromper aqui, que eu já vou pegar o gancho e fazer a outra pergunta, e aí a gente já discute tudo. A pergunta que eu ia lhe fazer depois era sobre o parto humanizado. Eu queria que depois você falasse só um pouquinho sobre isso. É falar de violência obstétrica e não falar de parto humanizado, tem que falar. Então, a gente vai ter profissionais lá no acolhimento, lá na assistência, que vai tratar mal. A gente sabe que eles vão dizer, mas você matou esse menino. Ah, mas por que você abortou? Ou então, é um aborto espontâneo, a gente sabe que tem um aborto espontâneo, e mesmo assim os profissionais maltratam, deixa sangrando, deixa até mesmo morrer por sangramento por causa de aborto, por conta de preconceito, por conta de maus tratos. A gente sabe que vai ter. Não existe nenhuma instituição que diga que tem 100% dos profissionais humanizados que vão estar mentindo. O que é que eu oriento? É que elas se sentirem lesadas, procurem a direção do hospital, procurem a coordenação, procurem o conselho de classe, procurem o COREM, procurem o CRM, procurem o CREFITO, que são os conselhos de classe, procure a Defensoria Pública, um advogado particular, procure o Ministério Público e faça a denúncia. Mas a mulher chegou sangrando por um abortamento, que o nome é aborto é o conceito que a gente chama de aborto, ela tem 1001 causas. Ela pode ter provocado e pode ter sido espontâneo, ou ela pode estar andando de carro, levou um tombo, bateu a barriga no volante, por exemplo, e perdeu o bebê. Independentemente da situação que foi causado o aborto, está em processo de abortamento, não interessa para o profissional saber disso, se ela provocou ou não. O profissional de saúde não tem que estar discutindo isso. O profissional de saúde tem que atender. Ele tem que atender e intervir para ela não morrer de hemorragia. Agora, quem provocou ou não, o que a gente pergunta é, foi um acidente? Foi um acidente, vamos ver outras coisas. Às vezes bateu a barriga no volante, ela tem uma hemorragia interna por uma outra causa. Então, isso a gente questiona, mas que a gente não vai julgar. Pode até perguntar, mas não pode julgar, né? A mulher chegou, existem várias situações que pode acontecer um abortamento. A mulher está lá, uma gravidez que o povo gosta muito de chamar de gravidez psicológica, ou a gravidez anembrionada, que é um saquinho gestacional e não tem um bebê dentro. Quando não tem um bebezinho dentro, então pode induzir o aborto. Por quê? Porque ali não tem menino, não tem bebê dentro. Ou pode esperar ela sangrar, e quando ela sangrar, ela perde espontaneamente. Então, tem essas duas situações. Ou não, a mulher está lá, começou um sangramento do nada. Sangrou, começou a sentir dor. Nem sempre o abortamento causa dor, mas alguns sentem muita dor e cabe ao profissional de saúde dar a medicação para a dor para ela. Ela chegou sangrando, o profissional faz um toque para ver ou não, pede uma ultrassom, né, para confirmar se o bebê está descendo. O bebê pode nascer vivo ou pode nascer morto. O abortamento é justamente um bebê até 22 semanas ou até 20 semanas, existem no jurídico e até 20 semanas, parece, e na obstetrícia até 22 semanas. Então, até lá, nasceu vivo ou morto, é aborto. Ou vivo ou morto, é aborto. Assim, sangrou, desceu esse bebê, se ela já está em processo de abortamento, o sangramento está excessivo, tem que internar no hospital. Então, ela tem que ficar no hospital. Mas não, o bebê está lá, não está sangrando e o bebê está morto, então pode esperar aparecer o sangramento em casa e ela voltar com o sangramento e aí então seguir o abortamento, ou então ela fica internada e o médico usa uma medicação via vaginal que induz o abortamento e o bebê desce. Mas é um bebê morto. A gente não provoca aborto. Nós, profissionais de saúde, não é previsto em lei. No Brasil não existe lei que garanta isso para nós. Em situações, existem só situações especiais, como de bebê anencéfalo. Então, juridicamente, isso é bem conhecido pela gente, bebês anencéfalo. Mas para me saber o que é um bebê anencéfalo, é aquele que não nasce sem um cérebro, né? Ou total ou parcial, mas para isso eu preciso ter 2 ultrassons em 2 médicos diferentes,
atestando a mesma coisa. Olha, o bebê não tem cérebro. Entendeu? Então, pode ser provocado. Então, lá no hospital, a mulher tem o direito ou não, tem mulheres que não querem parir o bebê delas, elas querem, elas têm o direito de seguir sim, se elas quiserem, e elas podem também induzir. Isso aí a instituição tem protocolos para isso, o Ministério da Saúde tem protocolos firmados disso, então pode acontecer, e também situações de abuso sexual. Mas é um pouco relativo, a instituição, vai muito de instituição, vai muito de profissional, tem profissional que não faz de jeito nenhum porque diz que é religioso. Então, tem tantas situações que é tão complicado a gente dizer, mas no geral é isso. O profissional de saúde não tem que julgar, ele tem que atender, tá? Ele tem que atender a paciente se está em hemorragia, ele tem que atender a paciente se ela abortou ou não, se ela provocou ou não, entendeu? E tem que atender. Porque senão ela provoca o aborto lá na casa dela e lá ela morre de infecção. É o que mais acontece. E essa infecção que eu falei, que é a terceira causa de morte, uma delas é infecção pós-aborto clandestino. Então, precisa acompanhar essas mulheres. Tem uma vertente aí, uma campanha, tem muita gente brigando, tem muita gente lutando pelo aborto legal. Eu não vou dizer se eu sou contra ou sou a favor, mas tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas a nossa responsabilidade como profissionais de saúde, nossa responsabilidade como gestores é atender toda mulher que está em abortamento, seja ela provocada ou não. Então, se alguém foi destratada por isso, pode procurar se informar, procurar reclamar. Eu, às vezes, nem falo de denunciar, porque, assim, o Ministério Público, ele age para que mais mulheres não passem pela mesma situação. Então, às vezes, é importante, se várias mulheres fizerem a denúncia de que foram maltratadas num abortamento, então o Ministério Público tem que agir e saber por que várias mulheres estão passando pela mesma situação. Então, ou então, várias mulheres fizeram a denúncia de que tiveram um bebê morto. Ah, não, um monte de bebê nasceram mortos. Ah, sim, o hospital a gente precisa saber o que está acontecendo, que está tendo tanta morte assim. Ou então, várias mulheres estão morrendo depois do parto. Então, por que esse monte de mulher está morrendo? Então, o Ministério Público age aí. Mas, se for causas individuais, tem a Defensoria Pública, tem um advogado particular, tem o 136, que é do Ministério da Saúde, você liga pelo SUS, ouvidoria do SUS, tem o 180, que é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher, então tem muitos órgãos que a gente pode fazer essa denúncia, tá? Ótimo. Então, mais alguma coisa sobre aborto? Não, acho que está bem esclarecido, né? E para a gente continuar aqui a nossa conversa e encerrar o nosso papo por hoje, a doutora pode ficar à vontade para falar para a gente sobre o parto humanizado. O que é esse parto humanizado? O parto humanizado, muito diferente diferente do que as pessoas costumam achar, não é uma via de parto. Eu quero o parto humanizado. Não é um tipo de parto, não é uma via de parto, não é um parto na banheira. Parto humanizado não é isso. O parto humanizado pode ser cesariana e pode ser normal. Inclusive, eu vou fazer uma live sobre parto humanizado cesariana com uma colega médica. Então, foi muitos pedidos que eu recebi, eu convidei essa colega para falar de parto humanizado cesariana. Quem estiver nos assistindo, a gente vai divulgar e vai ser muito bacana também. Então, pode ser parto normal, pode ser parto cesariano, pode ser parto na água, pode ser parto no chuveiro, pode ser parto em casa. Tudo isso pode ser humanizado à medida que tenha sido respeitado o protagonismo da mulher. O que é a mulher? Decidiu o que ela queria, ela tinha autonomia para decidir como ela queria, ela tem força, o profissional respeitou, o profissional ajudou, o profissional colaborou. Se as equipes que atenderam essa mulher eram capacitadas, se essa equipe era multiprofissional, se ela pariu de cócora, ela queria parir de cócora, então ela vai parir de cócora. Ah, eu quero parir deitada, então eu vou parir deitada. Ah, eu quero parir no chuveiro, então eu vou parir no chuveiro. Então, o parto humanizado é aquele respeitoso, é aquele onde tudo é feito da forma mais correta possível. Como é que existe uma cesariana humanizada? Quando ela é bem indicada. Eu estou lá, na minha estrutura do meu corpo, eu tenho um bebê com 5 quilos.
Se eu tenho um bebê que está aqui para nascer com 5 quilos, eu vou ter ele normal? Dificilmente eu vou ter ele normal. E mesmo que eu tenha, é irresponsabilidade profissional médico deixar eu parir um menino de 5 quilos. Então, eu indico a cesariana. Então, essa cesariana foi humanizada? Foi. Porque foi indicação certa, na hora certa, da forma certa, entendeu? Então, sendo corretamente indicada, ela é humanizada. Um parto normal humanizado é aquele, pode ser natural? O que é o parto natural? A mulher pariu, não foi botado soro, isso que eu nem falei aqui da ocitocina, né? Porque a ocitocina é uma outra discussão muito grande, que é aquela injeção de força que as mulheres pedem. Então, ela pede, eu quero aquela injeção de força. Se eu for falar, que é mais 1 hora de ocitocina. É muita coisa. Tá lá, não botou soro, não fez medicação, não fez nenhum procedimento invasivo. Isso é chamado de parto natural. Eu não fiz nada, não fez medicação, não fez nenhum instrumental, nem nada. Então, isso é chamado de parto natural. O parto normal é aquela por via vaginal. Desceu pela vagina e eu posso botar um soro? Posso. Posso botar ocitocina, que é a injeção de força? Posso. Eu posso usar um fórceps? Posso. O fórceps é uns aparelhozinhos que a gente coloca aqui na cabecinha do bebê para ajudar a puxar o bebê um pouquinho, só uma ajudinha. Precisa de técnica? Precisa. O médico precisa saber usar a técnica, então ele ajuda a puxar o bebê aqui pela cabecinha, um puxãozinho bem de levezinho, uma leve tração que a gente chama. Então, é vaginal? Parto normal? Porque passou pela vagina. Então, se for tudo isso bem indicado, bem conduzido, com profissionais respeitosos, com profissionais que lhe ouvem, que está escutando a mulher, então isso é parto humanizado. Não é um tipo de parto, é um parto que todo local deveria ter. O parto humanizado é em casa? Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser no carro? Pode, eu não cheguei nem em casa, não deu tempo de eu chegar no hospital, eu parei. É humanizado? Porque quem estava comigo era meu marido, e ele me ouviu, ele me escutou, ele me respeitou. Então, isso é parto humanizado. Então, ele pode ser de várias formas, de vários meios. O importante é que tenha o protagonismo da mulher, que tenha a autonomia da mulher respeitada, que tenha todas as técnicas no momento certo, na hora certa, entendeu? Tá lá um bebê em sofrimento. Você vê que a mulher está em trabalho de parto, o bebê está sofrendo. Eu quero um parto normal a todo custo. Parto humanizado não é o normal a todo custo. Eu costumo muito dizer que eu sou a favor do parto adequado. O que é o parto adequado? É o normal para todo mundo? Não. É aquele para aquela mulher naquele momento. Um parto normal é para mim, mas um parto normal não é para você. É cesariana para você. Então, é parto humanizado? Porque foi um parto adequado, no momento certo. E ainda tem a questão da cesárea a pedido, humanizada a pedido. Você pode ter o direito de pedir sua cesariana? Pode. Por que não pode? A mulher ela tem direito de escolher a via de parto dela. Contanto que ela seja informada de todos os riscos, todos os benefícios e todas as indicações. Ela está informada, ela está orientada, ela sabe todos os riscos, por que eu não posso fazer essa cesárea? Posso. Ela foi a pedido dela, porque ela achou que deveria. Agora, o que a gente escuta? Eu quero agendar uma cesárea porque eu não quero passar pela dor. Eu não quero aguentar a dor, eu não quero passar pelo sofrimento. Então, aí já não é uma indicação absoluta, é uma indicação relativa. Então, como não é absoluto, aí a gente pode não aceitar isso no hospital. Aí eu vim agendar uma cesárea, entendeu? Porque o normal também seria, o certo seria ela entrar em trabalho de parto. Algumas situações é entrar em trabalho de parto, aí faz a cesárea. Até mesmo a pedido. Quem tem alguma pergunta para falar de parto humanizado, porque é um assunto delicado, mas é tão gostoso de falar, sabe? É tão bom quando elas têm tantos relatos bonitos de parto que foi do jeito que ela queria, do jeito que ela esperava. Meu Deus, eu parei meu bebê do jeito que eu esperava. Isso é muito gratificante para a instituição e é gratificante para o profissional. E que deixou ela fazer do jeito que ela queria. Isso é parto humanizado. Muito bem, doutora Ana Márcia. Nossa conversa foi tão boa que o tempo passou assim, voando. Foi A gente voando. já está com 1 hora e 3 minutos de live. Acredita nisso? Então, pois assim, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite de estar conosco hoje, nessa noite.
Você que é uma pessoa muito ocupada, uma excelente profissional. A conversa foi maravilhosa, muitos elogios para você. E eu gostaria que você. Eu vou lhe dar 30 segundos aqui, né? Ou mais um pouquinho, para você fazer as suas considerações finais. Antes disso, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Em nome do professor Guilherme Ramon, que está no Goiás, está aqui nos assistindo. Tá? Então, em nome dele, eu agradeço a todos que se fizeram presente aqui na nossa live, também que estão presentes através do Facebook. E quero dizer que essa live ela vai ficar gravada no YouTube. Quem tiver interesse pode estar assistindo depois, então nos ajude aí, divulguem o nosso canal, se inscrevam e participem conosco de mais momentos como este. Na próxima quarta-feira, nós estaremos recebendo o advogado Joab Curvina, aqui de Floriano, Piauí, ex-secretário de Educação, ex-secretário municipal de Educação, e a nossa discussão será sobre o Fundeb. Então, não percam, divulguem, compartilhem nos grupos educacionais, aos professores, aos alunos. É um tema de interesse de todos também, não é, Ana Márcia? E eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada, para que ela faça as suas considerações finais. Eu queria muitíssimo agradecer a presença de todos vocês, quem nos assistiu. Ajude realmente a divulgar o canal é muito importante, sabe? O tema da violência obstétrica, assim como violência contra a mulher, sempre vai ser um tema polêmico, sempre vai ser um tema muito delicado de ser dito, mas que umas mulheres ajudam as outras mulheres. Então, mulheres que nos assistiram, ajude a divulgar para que tudo isso nos fortaleça, para que a gente seja forte para enfrentar um mundo inteiro que é contra a gente. Que é um mundo inteiro preconceituoso, o Brasil é um país preconceituoso, né? Então, a gente precisa mudar muita coisa. E a hora do parto é uma hora tão ímpar na vida da mulher e que deveria ser de forma muito diferente. E tem muitas mulheres que têm relatos péssimos. Então, a minha intenção foi dar um pouquinho, acho que 1% da informação total que é sobre direito da gestante, né? E eu tenho um Instagram também que eu posto muita coisa sobre direito da gestante, sobre obstetrícia mesmo, sobre pré-natal, sobre parto. Quem tiver curiosidade de seguir, também siga as nossas páginas, né? Ana Márcia Lima Miranda, meu Facebook também. Namárcia LM é meu Instagram, e também sigam a página também do canal Democracia, né, Hora do Direito, que é importante demais, divulguem, conversar sobre todos os temas aqui é muito importante, a população ela precisa estar, para ela estar fortalecida, ela precisa estar informada. Então, eu acho que a informação é a chave de tudo, a chave de sucesso para tudo. E falar do Fundeb, isso mesmo que é um tema importantíssimo. Então, eu quero muito agradecer para quem esteve presente com a gente, e que tenhamos mais momentos como esse, né, Fernanda? Exatamente. Nós é que agradecemos pela excelente explanação que você nos trouxe nessa noite. Quero lhe dizer que o canal está aberto para você. Volte mais vezes com outras informações importantes também aqui para a gente estar levando esse conhecimento para a comunidade, não só piauiense, mas também do Maranhão, que, como eu lhe disse inicialmente, esse canal é do Maranhão. Então, olha só, a gente está abrangendo aí 2 estados, né? Fora as outras pessoas que estão nos assistindo de outros estados, como o professor Guilherme Ramon. Então, Guilherme, nos ajude aí também, divulgue o nosso canal, se inscreva, compartilhem. E é isso, um beijo a todos, uma boa noite. Mais uma vez, Ana Márcia, muito obrigada, tá? E até mais. Até quarta-feira. Espero vocês às 19 horas. Não percam. Certo. Tá certo. Então, tchau, vamos fazer um sorrisinho aqui pro print. Professor